Lindo dia, meus amores. Com muita alegria, estou aqui para trazer mais uma reflexão sobre o tema do perdão. Se caso você não ouviu o áudio passado, eu sugiro que você volte uma casa, né? Volte um dia para vocês entenderem um pouco sobre a diferença da culpa, do perdão, qual a relação que eles têm, tá bom? Mas agora eu quero falar sobre o perdão. O perdão é quando a gente consegue deixar para trás sentimentos de mágoa, de raiva, ressentimentos em relação a alguém que nos machucou ou alguma situação. Então, quando nós perdoamos, a gente se liberta. É como se eu, deixasse para trás um peso enorme e conseguisse caminhar para a vida. Mas quando nós não perdoamos, a gente fica muito preso ao passado e a gente continua sofrendo por causa do que aconteceu. E aí não existe o caminhar na vida. Algumas maneiras que acontecem, alguns motivos que fazem com que a gente entre nesse lugar de não perdoar é ficar com muito ressentimento preso, dificuldade, bloqueio nos relacionamentos, bloqueio no crescimento pessoal, estresse e ansiedade demais, porque a gente está preso nesse sentimento e aí esse sentimento acaba, a raiva, por exemplo, ela traz o estresse e a ansiedade, isso vai abalar nossa saúde. Prejudicar também o auto-perdão, então não consigo me perdoar. Isso são alguns motivos que fazem com que a gente fique nesse lugar. E claro, né? Como eu disse, a gente tem alguns sinais. Então percebo que quando tem esse sentimento em excesso, quando tem raiva em excesso, quando a gente não consegue soltar uma coisa que aconteceu, sabe? Deixar, eu chamo em Axis até de soltar o controle. Quando você fica com aquilo preso ali com você, sabe? Quando também nós temos aquele sentimento de querer se vingar, sabe? Ou de retalhar algo. Quando a gente se afasta de todos por conta de algo que aconteceu. Quando a gente se sente com baixa autoestima. E quando a gente tá assim daquele jeito para explodir, sabe? Quando você tá uma pilha de estresse e de ansiedade. Então, esses são alguns sinais de que, opa, tá faltando perdão aqui e eu estou me prejudicando com isso. E aí, uma forma de mudar é aceitar o que aconteceu, trazer uma reflexão, qual é o aprendizado sobre isso, se permitir praticar o perdão, se comprometer com mudança, ter uma postura de que tudo é um aprendizado para meu crescimento e autocuidado. Então, quando a gente transforma isso, a gente libera o poder que nós temos sobre tudo o que aconteceu. E aí, quando a gente solta isso, a gente consegue seguir em frente para encontrar nossa paz interior. Claro, se for importante, evita buscar, sabe? Por exemplo, aconteceu algo com um familiar meu. Vou dar um exemplo, vamos supor que aconteceu algo com uma irmã minha. E aí você fica procurando, entre aspas, apoio com minha outra irmã, com minha mãe, com meu pai. Perceba, será que eu estou realmente procurando um apoio ou eu estou procurando alguém que esteja ao meu lado? Alguém que valide ainda, sabe, esse, entre aspas, ranço, essa raiva que eu tô dessa irmã. Então observe se o apoio não é algo mais para alimentar, nutrir essa raiva, ou se é algo realmente para expandir. Então, dependendo, talvez seja mais interessante procurar um apoio profissional. Então percebam sobre também qual é o tipo de apoio que eu devo procurar. E aí eu quero trazer para vocês um exercício simples, que é um exercício de carta de perdão. Então você vai tirar um momento onde você esteja tranquilo, onde você esteja confortável, que você não se preocupe, que você não seja interrompido. Vai pegar um papel e uma caneta
para escrever. E assim, tenha tempo suficiente para fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar a pessoa que você deve perdoar, e essa pessoa pode ser alguém de fora ou pode ser você mesmo. Eu, de verdade, eu gosto de começar comigo primeiro. Porque uma vez que eu abro esse espaço para mim, eu consigo depois abrir espaço para o outro. E aí você vai fechar os seus olhos, vai refletir na situação ou na pessoa que você quer perdoar. Você vai pensar nas emoções, nos pensamentos que surgem, observar tudo isso quando você pensa nessa pessoa. Você vai identificar claramente, sabe, a pessoa que você deseja perdoar e o que você precisa perdoar. E depois disso você vai abrir os seus olhos e vai começar a escrever. Vai escrever uma carta de perdão que vai ser dirigida à pessoa que você identificou. Pode ser você, pode ser outra pessoa. Nessa carta você vai expressar todos os seus sentimentos sobre a situação, incluindo como você se sentiu ali e como você foi afetado. É uma carta sincera. Depois você vai praticar o perdão, dizendo para essa pessoa que você a perdoa por qualquer dor que ela possa ter causado a você. Explica que você está liberando sentimentos de mágoa e os ressentimentos que você está escolhendo seguir ali em frente em paz. Quando você terminar essa carta, você termina com a expressão de gratidão pela oportunidade de aprender, pelo crescimento que essa experiência trouxe para você. Você vai desejar para essa pessoa felicidade no futuro, que ela fique bem, independente do relacionamento que vocês tiveram. E aí, depois que você terminar a carta, você vai ler ela em voz alta para você mesmo. E em seguida você vai queimar essa carta de uma forma clara e segura, mas isso vai simbolizar a liberação. Você vai deixar com que essas cinzas representem a dissipação de todos os sentimentos negativos que isso te trouxe. Depois você vai fechar os seus olhos, vai simplesmente tirar um momento para você refletir sobre como que você se sente depois de toda essa liberação e vai observar toda e qualquer mudança nas suas emoções, nos seus pensamentos e vai se permitir sentir alívio, o alívio que vem com esse perdão. Esse é um exercício, esse exercício de carta do perdão, ele pode ser muito poderoso para ajudar as pessoas a processar, a liberar, sabe, os sentimentos de mágoa, ressentimento. Isso vai permitir com que você avance em direção à cura, ao crescimento pessoal e ao futuro, sair desse passado. Então eu espero que vocês façam esse exercício. Inclusive eu vou colocar na descrição, não sei se vocês sabem, mas todas as reflexões eu estou subindo no YouTube, o áudio. Então ali no YouTube, depois vocês acessem a playlist e vai ter lá a descrição desse exercício. Espero ter contribuído com a evolução de cada um de vocês. Com amor, Dri Sogabe.